Deu? Desculpa, gente. Agora aplauda ao Senhor, porque aí é mais... Glória a Deus. Amém. Pode ser... Não, eu posso marcar aqui. Não é minha. É conta de luz, gente. Eu pus para marcar aqui que eu já trouxe para Deus operar um milagre. Não é sua, não é minha. Pode sentar no seu lugar. O que foi, mãe? Está marcando a página. Chega lá. Eu estava sentado ali, eu fui subir. Ela falou, vou fazer a confusão. Eu tô, confusão? Nem falei nada e já está dando confusão. Agora que eu entendi que é confissão. Mas tá bom. O tema de hoje é para a gente falar de filhos. Mas como nem todo mundo é casado, né, Charles? Você é casado? Eu preferi da gente conversar sobre filhos, mas tratando mais 21 dias que falando de família. Então, uma coisa mais genérica, é mais fácil para todo mundo entender, para todo mundo captar e tal, fica mais legal. Mas esse começo, esses versículos que a gente leu antes aqui, é o que o judeu faz com seus filhos há gerações e gerações. A gente pega o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Número, Levítico, Êxodo, esqueci do Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, a minha cabeça não é boa, não. E eu achava que Êxodo tinha alguma coisa a ver com o Xodó da Praça 7, né? Que está escrito Êxodo, eu achava que era Xodó. Eu falei assim, gente, o que tem a ver? Não, tem uns treinos na Bíblia que a gente fica confuso, né? Coríntios, para mim era negócio de time de futebol. Oséias, para mim era jogador de futebol. Quem lembra do Oséias do Palmeiras aí, Oséias? Tá vendo? Eu falei, cara, a Bíblia é legal, né? Cheio de coisa de futebol, mas tá bom. Aí depois não descobri que não era. E o que Moisés fez quando ele escreveu o Pentateuco? Ele, lógico que com o Espírito Santo, dando aquela ajuda, né? Moisés foi a pessoa que subiu no monte e recebeu os 10 mandamentos. O primeiro download feito na nuvem, veio do céu para Moisés, foi o primeiro download que aconteceu na face da terra. E aí, mas Moisés, ele sabia de tudo que ele estava escrevendo. Porque isso, para o judeu, chama midrash. E a midrash é exatamente isso, é o que o pai passa para o seu filho. E hoje a gente tem a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, ela tem que ser transmitida na nossa vida. Através de nós e por nós. Do que nós falamos e do que nós fazemos. Deixa eu cuspir o chiclete, que eu estou quase cuspindo ele. Não tem ninguém aqui, senão o chiclete ia voar na pessoa. Obrigado, amor. Então, essa é a importância da gente conseguir transmitir, não só para os nossos filhos, mas para todo mundo que está perto da gente. Transmitir Cristo é essa continuidade disso que o povo de Deus faz. A transmissão da palavra dele. E hoje a palavra dele, ela está viva dentro de nós. Hoje nós somos, lógico que por adoção, enxertados na videira, ou seja, agora a gente também pode ser chamado de filho. Mas aí agora a gente vai falar um pouco sobre maturidade. Como que funciona essa questão? Poxa, eu sou filho de Deus, e agora? Como é que vai funcionar o meu comportamento? Como é que vai funcionar a minha vida? Como é que vai funcionar? Então, vamos lá, Romanos 8, 12 até o 17. Esqueci o óculos também. 8, tá, mas vai dar para ver, tá grandão. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Espera aí, que aí vai... Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos também
e somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que interessante esse versículo. Esse versículo de Paulo, ele é o cerne do Evangelho. Ali está descrito o que é viver o Evangelho da graça. Ali está falando que através da graça, através da morte de Jesus Cristo na cruz, nós fomos feitos filhos de Deus. E o que nós precisamos ter como filhos de Deus é maturidade. Maturidade nem sempre tem a ver com idade, né? Tem gente que é muito nova e muito madura, tem gente que é mais velha e completamente imatura. Tem muito a ver com vivência. Às vezes, algumas pessoas, elas têm uma infância muito difícil e elas, pela vivência, conseguem adquirir uma maturidade mais rápido. Como o ciclo da vida na Terra, ele vai se renovando e algumas coisas vão se repetindo. Salomão já falava isso. E sempre se fala que uma geração forte. Você sabe esse negócio? Uma geração forte, não com maldade não. Quantas coisas hoje que ainda mais eu, lá em casa eu sou pior. Letícia fala, não pode pôr, eu fico, nossa. Às vezes, poucas vezes eu fui contra ela, mas deu um BO que eu falei, não vou mexer com isso mais não. Falou, deixa, não vai. Mas, sabe, a gente quer dar para os nossos filhos hoje aquilo que a gente não teve. E aí, de vez em quando, a gente até ultrapassa os limites, porque, poxa, eu falo assim, cara, o menino é bonzinho, né? Mas não dá, tem hora que a gente tem que frear um pouco. Mas por quê? Não é nem por maldade, é porque às vezes a gente sofre com alguma coisa. A minha infância foi ruim, não, minha infância foi muito boa. Tinha um sofrimentozinho, mas nada. Nossa, foi bacana. Muita bagunça. Muita. Mas a importância da maturidade, de acordo com a palavra de Deus, o que significa maturidade? O quanto de Cristo nós temos em nós. A maturidade espiritual é o quanto de Cristo a gente tem em nós. E esse versículo está falando aqui que a carne está lutando contra o nosso espírito. Às vezes a vontade que a gente tem é uma, mas o que o Espírito Santo fala conosco é outra coisa. E esse evangelho da graça é aquilo que lá em João capítulo 3, Nicodemos pergunta para Jesus. Nicodemos vai argumentar a Jesus e fala, como que a gente é filho de Deus? Aí Jesus fala que você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não consegue ver o reino. Você tem que nascer de novo. Nicodemos até fala, poxa, mas como que é que vai ser isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus fala assim, não é assim que funciona. Você tem que nascer de novo. E esse novo nascimento, ele traz para nós uma nova vida. E nesse versículo, quando Jesus está falando essa questão, você tem que nascer para você ser filho, nesse versículo em Romanos, a palavra que é usada para filho é téknios. Téknios. Põe aí, você pode, olha lá. Téknio. É a palavra usada para filho. E essa palavra, ela significa filhinho, bebê, criança. E quando a gente nasce, a gente fez alguma coisa para nascer? Você fez alguma coisa para nascer? Você pode intervir em alguma coisa? Alguém fez alguma coisa para você nascer, para você ser concebido. Quem fez, fez. Tem gente que sabe quem fez, tem gente que não sabe quem fez, quem não fez. Mas alguém fez alguma coisa. Mas você mesmo, você não fez nada.
E aí você nasceu. Você não sentiu dor? Se você sentiu, você não lembra? Você não lembra como que era lá dentro, você não lembra como que era, mas a sua mãe sofreu, a sua mãe sentiu dor, a sua mãe sangrou. Aí Jesus explicou, eu vou sofrer, eu vou sangrar, eu vou sentir dor, e você vai nascer. Eu vou sofrer, deixa que eu sofro por você, para você nascer. Esse ar está funcionando? Está quente. Ele falou, deixa que eu vou sentir dor para você nascer. Então veio o técnico. Nós somos filhinhos. Nós somos do esposo. Lá em Efésios fala o quê? Pela graça nós somos salvos, pela fé. E isso não vem de nós, é dado por Deus. Não vem de nós, ninguém pode bater no peito e falar, eu me salvei, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu li a Bíblia e por isso eu sou salvo. Não depende de nós para nada. Nós somos filhinhos, bebês, pela graça salvo, pelo sangue que Jesus verteu na cruz. Não depende de nós. Aí lá em Mateus 5, põe esse para mim, Mateus 5, 43. Aí, Mateus 5, que é o Sermão da Montanha, Jesus falando para a galera, eu falo do Sermão da Montanha, nossa, tinha um Sermão da Montanha aqui em BH, né? Irmãos, Deus a gente fala de milagre, né? Aí a igreja, só um parênteses, tá? É um caso, não tem nada a ver com isso. A igreja ia fazer um especial para o Sermão da Montanha. 5 ônibus saindo da porta da igreja. 5 horas da manhã estava todo mundo lá para esperar os ônibus. Aí era sexta-feira, né? Aí de quinta para sexta eu fui para casa feliz, serelepe, pus a cabeça no travesseiro meia-noite e lembrei que não tinha confirmado os ônibus. E todo mundo já tinha dado o nome, todo mundo já tinha pago. Aí eu fui falar com quem? Com minha mãe? Não. Liguei para o meu pai? Não. Eu ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, tem misericórdia do seu filho, porque ele morrerá se o Senhor não intervir. Irmão, não sei o que aconteceu. Eu liguei para um homem, tadinho, 1 hora da manhã, eu ligando para o Beto. Ele morava em frente à igreja do meu pai. Falei, Beto, me ajuda, pelo amor de Deus, Beto. O que foi, André? Aconteceu o que aconteceu? Eu marquei 5 ônibus para estar aqui na porta da igreja e esqueci de confirmar. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que esse homem arrumou 5 ônibus para mim. Tudo de cor diferente. Tinha até um ônibus de linha lá na porta. 1204, aposentado. Mas Deus é Pai. Aí aconteceu. Aí lá em Mateus, é porque eu lembrei, porque esse versículo é o Sermão da Montanha. O ônibus ia para o Sermão da Montanha, por isso que eu lembrei. Agora deixa eu voltar para cá que o TDAH atacou. Vamos lá. Aí falando assim para ele, vocês ouviram o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Foi dito isso. Aí no próximo. Ai, gente. Oh, Gisele, obrigado, igreja. Ai. Mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Mais um. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai. Uai, Jesus, mas aí você não leu Paulo. Lógico que Jesus não leu Paulo, né? Paulo escreveu depois de Jesus. Mas aí você mas Jesus, mas Paulo está falando que a gente não precisa fazer nada para a gente ser chamado de filho. Aí aqui você está falando que a gente precisa amar o nosso inimigo e orar por quem nos persegue. Mas aí eu não estou entendendo nada, né? Porque se foi de graça, por que a gente tem que fazer alguma coisa? Se foi dado, porque a palavra filho aqui, ela não é técnico, ela é, põe a outra palavra, uios. Porque técnico quer dizer filhinho, uios quer dizer o quê? Filho maduro. E toda vez na Bíblia que se refere a Jesus Cristo como Filho de Deus, está escrito uios.
Porque ele já é um filho maduro, ele já é um filho que sabe o que está fazendo, ele já é um filho que entregou a vida dele na mão do Senhor, o Espírito Santo, e ele sabe que pode ser guiado pelo Filho, por Espírito Santo, não pelo que ele quer fazer. Não pelo que quer fazer. Criança, às vezes, faz o que quer até certo ponto, até a gente corrigir. Adulto não pode fazer o que quer. Você pode, na hora que seu despertador tocar e tiver 25 sonecas lá para baixo, para você ir desligando assim, você pode deixar de ir trabalhar? Não pode. Você pode deixar de cumprir seus compromissos? Não pode. Eu posso deixar? Não posso, não corta a luz. E a conta de luz é minha? Se a luz cortar, você é doido. Você está doido. Se cortar a luz lá de casa, nossa, minha mãe é brava demais. Já pensou, está vendo alguma coisa, um seriado, dando aula, corta a luz, cabe a internet. Aí eu tenho que correr para casa da minha mãe. Aí Jesus vem com a ideia falando assim, poxa, para você ser filho e conseguir desfrutar, ame seus inimigos e ora por quem te persegue. Aí eu falo, ama. Vou amar o inimigo. Tem tio. Você tem tio legal? Quem tem tio é amigos e ore por quem te persegue. E nesse contexto, os romanos perseguiam os judeus. E perseguia mesmo, aí era inimigo de verdade. Hoje a gente não tem inimigo hoje, né? Não tem inimigo. Eu não sou o Batman, eu não tenho inimigo. Quem tem inimigo é o super-herói. A gente passa por algumas coisas, mas, né? Lá eles estavam sendo perseguidos, mortos. Jesus fala, ame seus inimigos e ore. Quando a gente é criança, não depende de nós. Mas quando a gente começa a amadurecer, depende. Verá a Deus. Aí a gente começa a ter uma vida de entrega. Aí depende do que a gente vai entregar. Depende do que a gente vai abrir mão. Depende do que a gente vai gastar. Aquela música fala, estou gastando. Você está gastando seu tempo mesmo. Você está pegando e entregando. Você está queimando suas carroças. Você está entregando tudo para o Senhor. E aí, a gente começa a entender que Nicodemos, ele estava entendendo o que era nascer. Mas no Sermão da Montanha, Jesus estava explicando o que é ser filho de verdade. Agora você já nasceu. E aí, a gente começa a entender a mudança que acontece na nossa vida, quando a gente é filho ou quando a gente é bebê. A primeira coisa, lá em Romanos, põe lá em Romanos 8. Deixa eu ver qual que é. Romanos 8, põe no 14 para mim. Porque todos que são nossa. Não anotei. Foi na. Já estava orando para dar certo, deu. Glória a Deus. Filhos de Deus. Aí aqui é a primeira vez que a palavra uios aparece no original. Lá para cima estava aparecendo só a terra. Tem que ter na vida, para ter maturidade, é aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. André, você acha que tatuagem é pecado? Irmão, cara, para mim não é. Mas e para você? Aí tem que ver o que é você com Deus. Isso é pecado, isso não é, isso fazer isso é pecado, isso é com o que você faz para ter. Tem a ver com o que você é e o que você faz. A partir do momento que você é, tem coisa que você não quer fazer. Você não quer fazer. Exemplo, gente, a cabeça nossa, né, sempre vai, a carne sempre vai lutando. Aí eu estava no hotel e fui fazer um casamento na praia. Maravilhoso. Nossa, eu estava lindo. A noiva, o noivo eu nem sei, eu estava bonitão. Comprei uma roupinha, tá? Uma cama enorme, uma banheira no quarto. E o Ian lá também. Não deu. Da próxima vez eu vou sozinho, deixa aí. Aí, a toalha de hotel é gostosa, né? Lençol de hotel é gostoso. A gente estava lá em Gramado, né?
Aí o Charles, ele não estava dormindo comigo, era uma cama separada. Foi até bom que ele ficou numa cama de solteiro no canto, o Ian do outro canto e eu na de casal, sozinho. Assim. Aí o Charles estava, cara, essa cama é boa. Eu falei, cara, esses lençol, que e toalha de hotel é bom também, né, toalha. Aí eu estava lá no hotel e eu tinha colocado uma toalha na mochila, porque ia na praia, eu falei, vou levar uma toalha. Aí na hora de ir embora, pô, o diabinho sobe no ombro e falou, pô, leva a toalha para você. Aí eu lembrei do amigo meu, que a esposa dele falou, você não pega a toalha no hotel, não? Eu falei, não, nunca tinha pensado nisso, não. Você nunca levou lençol, não, um fronha? Eu falei, não. Aí e eu pensando, cara, que ideia boa, né? Eu pensei nisso, não vou falar mentira. Aí na hora que eu arrumei as coisas para ir embora, eu falei, não, vou tirar essa toalha. É muito pouco. Sabe, é muito pouco. Aí não tem a ver, você vai para o inferno porque você pegou a toalha? Eu não vou. Mas é o Espírito Santo falando comigo. O Espírito Santo falou assim, cara, uma toalha. Para que você vai gastar seus pecados com a toalha? Gasta com ódio de alguém, depois você pede perdão. É melhor. Você entendeu? É muito pouco. E aí a gente vai lutando. É uma luta. Aí chega numa parte da nossa vida, o pastor, André, dízimo, né, é só 10%. Irmão, quando você é o IOS, você não está preocupado com isso, não. Você devolve os 10%, você está preocupado com o que sua igreja precisa. Não, vou devolver 10%, vou dar oferta. O pastor está precisando de alguma coisa? Ô pastor, o que nós precisamos fazer aí? Porque agora acabou, você não é mais criancinha, não. Entendeu? Irmãos, e dízimo não tem a ver com a obediência, porque senão eu vou... Não é obediência, não. É a sua vida com Deus. Se isso é importante para você, vai fazer diferença na sua vida. Entendeu? Agora é o IOS, agora mudou. E segundo passo, comer comida sólida. Criança só se alimenta de coisa, beber só o leite materno. Beber só o leite materno. Vocês, para de rir aí, vocês dois que eu estou de olho em vocês aí, ó. Beber só leite materno. É o que a mãe produz. Sabe, criança, papinha, você tem que fazer sua comida. Meu cachorro está velhinho, tadinho. A gente tem que amassar a comidinha dele e dar para ele. Sabe, está igual uma criancinha. Criança é assim. E quando a gente vem na igreja, a gente é alimentado. Hoje aqui você está sendo alimentado. Mas o que é a comida sólida? Porque quando a gente é um filho maduro, a comida sólida é o que a gente faz. É o que você conseguiu, é o que você conquistou. Inclusive, toda vez que pega essa cesta aqui, eu fico viajando, porque tem azeite e suco de uva, eu só penso em macarrão. Você não pensa, não? Você vê um azeite, não, fazer um macarrão. Aí ainda combina com suco de uva, eu só penso em macarrão. Mas a comida sólida, igreja, isso aqui é uma maravilha. 21 dias na igreja, 21 dias de jejum, 21... Cara, que bênção, glória a Deus. Mas isso aqui não é nossa vida com Deus, não. A nossa vida com Deus é sozinho. É dentro do quarto, é na hora que a gente está produzindo o nosso alimento. Comida sólida, é quando a gente está ajoelhado com o Senhor, falando, Pai, faz um milagre, porque não tem ônibus. O povo tem que ir para o sermão da montanha, Pai. Você está orando, você está clamando, você está fazendo seu devocional, você está lendo a Bíblia, você está aprendendo do Senhor. Comida sólida, o IOS. Você está chamando a responsabilidade para você. Criança, ele vem para te pedir as coisas. Meu filho, hoje ainda pede, mas criança, quando é pequeno ainda, te pede tudo. Tudo. Tem pai que evita levar filho no supermercado. Tadinho, o Ian, ele ia no supermercado, pai, pode ir. Eu falei, filho, numa próxima oportunidade. Aí quando a gente voltava, eu esqueci, criança não esquece, né? Criança é o bicho mais vingativo que tem na vida, não esquece de nada. E aí você chega no supermercado e, pai, hoje é a próxima oportunidade? Eu falei, Criança pede, criança pede, criança pede. Técnio, é filho pequeno, precisa do pai, precisa pedir.
E a gente precisa alimentar, precisa dar as coisas. Mas quando a gente se torna o iós, a gente para de pedir. É a gente chegar para o nosso pai, para ô mãe, o que você está precisando, mãe? Ô mãe, você quer que leve alguma coisa para você comer? Eu ligo para ela, tem dia, falo, mãe, vem jantar, mãe. O que você quer? Pode vir que eu fiz comida que o Cristiano come. Traz ele. Dá gosto de ver o Cristiano comendo, né? Dá gosto. Porque é filho maduro. Não é pedindo mais, é você chegando para o seu pai, é você chegando para a sua mãe perguntando o que você está precisando. É a gente chegando para Deus e falando, Deus, o que o Senhor está precisando? O que eu posso fazer? Deus nos alimentou com o Espírito Santo, quando a gente nasceu de novo, Ele nos alimentou. Agora a gente vira para Deus e fala assim, Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? O que o Senhor está precisando? Aí você fala, não, Deus não precisa de nada, precisa. Deus precisa da salvação da sua família. Deus precisa da salvação do seu bairro. Ô Deus, como que eu posso ajudar o Senhor a realizar o seu sonho? Qual que é o sonho do Senhor? É as pessoas serem salvas. Deus, eu sou o Iós. Agora eu tenho responsabilidade. Agora é eu que pergunto para o Senhor, Deus, o que o Senhor precisa? Como que o Senhor quer me usar? O Iós, ele não está preocupado com como que vai ser o dia. O Espírito Santo está na sua mão. Sabe, o Iós não está preocupado. Qual decisão tomar vai ser certo ou errado? O Senhor está na sua mão. É o Senhor que vai guiar. Porque tem maturidade. Tem maturidade. Então, o primeiro passo é o quê? Ser guiado. O segundo passo, comer comida sólida. E o terceiro passo, o versículo 17 fala o quê? E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, seremos glorificados. Vai para o 19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos, o Iós, sejam revelados. E o que tem entre o 17 e o 19? O 18. E o que está escrito no 18? Considero, pois que... Leia essa palavra comigo aí. Considero, pois que... não podem ser comparados... Criança, ela sofre por qualquer coisa. E criança foge do sofrimento. Criança foge do sofrimento. Criança, a Laurinha acordou esses dias, 5 horas da manhã, e falou, mãe, estou com muita fome. Eu falei, nossa, 5 horas da manhã? Pequenininha, foi lá, comeu banana, comeu pão, e dormiu de novo. Isso acontece comigo também, de vez em quando. Nunca aconteceu com você, não? É bom demais, né? 3 horas da manhã eu vou na geladeira beber água. Deixa eu beber a água aqui. Aí eu abro a geladeira, bebo água. Aí eu vejo um pão lá, assim, com um negócio, eu como. Aí tem um resto de macarrão, eu esquento. Aí eu pego uma coca. Aí, irmãos, depois eu durmo bem demais. Nossa. Igual um urso hibernando, assim, que delícia. Mas a criança foge do sofrimento. Agora, quando a gente é o Iós, a gente corre para o sofrimento. Porque quando o seu filho, sua filha está passando mal, você dorme? Você não dorme, não. Você não dorme, não. Irmão, teve um dia que o Ian caiu, já contei isso aqui uma vez, o Ian caiu, era pequenininho. A gente tinha aquelas camas que puxava, não sei porquê, nós colocamos em dormir e esquecemos de puxar. Aí lá era 2 andares, subimos para o andar de cima, de repente escutamos um barulho. Tum! Falei, nossa, Deus do céu. Descemos correndo, pegamos, ele estava chorando e tal. Aí eu pus ele para ver televisão. Aí eu falei assim, ô filho, tal, não pode dormir, né? Fala que não pode dormir, bate a cabeça, não pode dormir. Eu devo ter batido a cabeça, porque eu não posso dormir, toda hora alguém me acorda. É assim também? Toda hora te chama. Você deita, amor, pega a água. Aí, amor, meu remédio. Amor, não sei o quê. Eu falei, que isso? Bati a cabeça, não tem condição. Bati a cabeça em algum lugar e ninguém me contou, não pode dormir. Aí o Ian, de frente à televisão, vendo televisão, falei assim, eu não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, não pai, acabou a luz.
Ele era pequenininho, eu falei, acabou a luz? Uai, pai, acabou a luz, mas eu estou escutando barulho ainda da televisão. Aí eu passei a mão perto do olho dele, fiz assim, o olho dele ele ficou cego. Mano, que trem acabou comigo. Aí eu peguei ele no colo, fui descendo as escadas do prédio, fui já orando, falei, Deus. Não... Aí ele falou assim, ô papai, será que eu vou ter que estudar em escola de cego? Aqui tem a lágrima já até assim, e eu lá. Não, filho, em nome de Jesus, e sim, não. Sofrimento. Quando a gente é adulto, maduro, a gente corre para o sofrimento. E é o que eu estou falando. Você lembra que eu falei no começo da mensagem? Gente, o sofrimento foge a gente. Aí você acha que quando eu vou para a igreja, e tem até aquele meme, né? Diz que ia parar de sofrer, diz que... Não, irmãos, o IOS, agora a gente é maduro. Agora cabe nós a entender o que vai acontecer na nossa vida, e tem coisa que nós vamos sofrer sim. E ali está falando, puxa vida, Paulo está falando, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai vir. Glória a Deus que vai vir a glória. Mas a gente vai sofrer. Só que agora a gente é o IOS. A gente é maduro, a gente aguenta. Ô Senhor, pode mandar, Pai. Se tiver que orar, eu vou orar. Se tiver que lutar, eu vou lutar pela minha família. Se tiver que fazer, eu vou fazer, Pai. Pode mandar, que agora eu aguento. Porque agora eu não estou alimentando mais de comida de neném, agora eu estou comendo comida sólida. E agora também eu não estou andando pela minha vontade, não. Agora eu ando na vontade do Senhor. Entendeu? Então o terceiro é o sofrimento. O sofrimento, ele forja em nós o caráter de Cristo. Mas a esperança que a gente tem é que a glória vai vir. É que a glória vai vir. Então deixa essa palavra para a gente hoje, né? Para a gente, poxa, nós estamos aqui. Vamos buscar esses 3 caminhos. Ser guiado pelo Espírito Santo, comer comida sólida e pegar o sofrimento e transformar ele numa arma para a gente ficar mais forte. Que aí nós vamos ser falados que, poxa, aí toda vez que Deus citar a gente lá em cima como filho, ele não vai falar que é técnico, é filhinho, aba, pai. Tinha até aquela música do Diante do Trono, né? Pai, meu... não gostava de Diante do Trono, não. Achava muito chato. Respeito quem gosta, mas... meu papai, aba, pai. Não é papai, não. Papaizinho, a gente não é criança mais, não. É olhar para Deus e fazer, e aí, pai, o que você precisa? Ô pai, onde você quer me usar? Ô pai, estou aqui, te precisar, eu vou fazer. Ó pai, passei esse sofrimento aí, amém. Vamos tocar em frente. Vamos tocar em frente.